Pois é, meu amigo, o debate entre pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas está cada vez mais acirrado nas redes sociais, especialmente no YouTube. Por outro lado, tem surgido aí uma posição minimalista, que eu chamaria até de uma posição isento-tribulacionista, ou seja, os isentões que dizem assim: não, se é antes ou depois, não importa. Se Jesus vier antes ou depois, o importante é estar preparado. Eu tenho dito que é impossível a Bíblia, ao mesmo tempo, apoiar o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e outras posições. Neste vídeo eu quero responder a seguinte pergunta: como nós podemos ter a certeza de que, de fato, a Bíblia diz que nós não passaremos por nenhuma parte do período tribulacional? Como nós podemos ter essa certeza do ponto de vista bíblico? Se você talvez já é um pré-tribulacionista e ainda não tem essa convicção, ou se você está em dúvida, ou até talvez abraçou essa posição aí que eu mencionei, né, o isento-tribulacionismo, a posição dos isentões, ou a posição minimalista, fique comigo que talvez este vídeo possa ser muito útil para você. Olá, tudo bem? A paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Curta esse vídeo, por gentileza, compartilhe, inscreva-se no meu canal, porque, indo direto ao assunto, neste vídeo eu quero responder a pergunta se nós podemos e como ter a certeza de que a igreja não passará pelo período tribulacional. Eu tenho aqui apresentado vários vídeos, claro que eu já tenho dito por quê, mas nesse vídeo eu quero responder especificamente, eu vou aproveitar inclusive para ler aqui a pergunta, essa mesma pergunta que foi respondida neste livro, um pequeno livro que foi lançado há pouco tempo pela editora Chamada. Eu quero até recomendar para você o que a Bíblia diz sobre o futuro, de Charles H. Dyer, uma obra magnífica, apesar de poucas páginas. Às vezes é nos pequenos frascos que você encontra os melhores perfumes, não é isso? Então, esse livro não é muito volumoso, não tem muitas páginas, mas Charles Dyer responde a 29 perguntas, e de uma maneira muito sucinta, objetiva, mas profunda, biblicamente. Na resposta que ele deu à pergunta de número 11, eu encontro aqui, na verdade, a reafirmação do que eu sempre tenho dito, mas eu vou ler aqui porque o autor tem um poder de síntese muito bom, e eu quero responder a pergunta: como sabemos que os cristãos não passarão pelo período tribulacional? Porque nós temos essa certeza. Eu tenho dito aqui que quanto mais eu estudo, eu já faço isso há mais de 30 anos, escatologia no caso, e boa parte desses anos com base erudita, e quanto mais eu estudo, mais eu sou pré-tribulacionista, mais eu tenho certeza de que essa posição honra as Escrituras. Agora, se de fato a Bíblia dá aval ao pré-tribulacionismo, quais são as passagens pelas quais nós podemos ter a certeza absoluta de que a igreja não vai passar pelo período tribulacional? Bom, deixa eu ler aqui um trecho desse livro. O autor diz assim, os cristãos não passarão por aquele período de 7 anos, frequentemente chamado de tribulação. Aqui é importante dizer que ele está se referindo especificamente ao período tribulacional. Porque hoje em dia é muito comum alguém dizer, nós não somos melhores do que os nossos irmãos que viveram no século I, no século II e etc. E todos passaram por tribulações. Quem somos nós? Que geração Nutella que não quer passar pela tribulação? Pois é, meu irmão, as pessoas que dizem isso estão confundindo as tribulações pelas quais a igreja sempre passou com o período tribulacional, o período. Jesus fez referência ao período, ou uma parte final desse período de 7 anos, lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15. Então veja como o autor está se referindo a isso. Olha aqui, os cristãos não passarão por aquele período de 7 anos, frequentemente chamado de tribulação. Por quê? Aí ele apresenta o primeiro texto. Conforme Daniel 9:24,
esse intervalo de tempo é exclusivamente para, entre aspas, o seu povo, que no caso o anjo Gabriel estava falando com Daniel. O povo de Daniel qual é? Claro que é Israel. Então, o seu povo, os judeus, e para a sua santa cidade, que evidentemente também é Jerusalém. Agora, isso não significa que os cristãos não serão perseguidos, é o que eu acabei de falar. Ao longo dos séculos, a igreja vem sofrendo perseguições. A perseguição tem sido a norma para os cristãos durante a maior parte da era da igreja. Em João 16:33, Jesus alertou seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Santos em todas as eras devem esperar oposição à sua fé e até mesmo perseguição. Então veja, mais uma vez, não confunda as tribulações e as perseguições pelas quais a igreja sempre passou. Paulo foi claro ao dizer: as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pedro falou: para isso sois chamados, porque Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Jesus falou, Paulo falou, os apóstolos falaram, importa que para entrar no reino de Deus nós passemos por tribulações. Então, não confunda as tribulações pelas quais a igreja sempre passou com o período tribulacional de 7 anos. O arrebatamento é um livramento do período tribulacional. Mas aqui diz o autor: a Bíblia é clara em seu ensino de que os cristãos não farão parte do período final de 7 anos de tumulto global que precede imediatamente o retorno de Cristo à Terra. O retorno, claro, visível, corporal, quando ele descer na Terra em poder e grande glória. Pois toda a profecia de Daniel 9 era para o povo judeu. Então, querer aplicar aquela profecia de Daniel 9 para a igreja, ou no contexto da igreja, já é forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Então é isso que o autor quer dizer. Isso valeu para os primeiros 483 anos, a profecia, e também valerá para os últimos 7. Esse é um intervalo de tempo em que Deus começa a lidar com Israel de uma forma muito clara e única. Eu já tenho explicado aqui sobre as 70 semanas de Daniel e demonstrado por que, na playlist Profecias de Daniel, a última semana está suspensa. Alguns irmãos forçam ali uma contagem ininterrupta, mas é impossível. Se você forçar a interpretação, você vai ter que, na verdade, trazer a interpretação que eu digo, a contagem ininterrupta, você é obrigado a trazer a destruição do templo para logo depois que o Messias foi morto. E isso também não aconteceu. A destruição do templo e da cidade acontece 40 anos depois. Então veja como é inviável essa contagem ininterrupta. Mas o autor aqui explica, citando Mateus 24. Veja, em Mateus 24, Jesus mencionou o abominável da desolação, como eu falei, o abominável da desolação de que Daniel, o profeta, falou lá no versículo 27. Nós não podemos tomar apenas o versículo 24. A profecia contempla os versículos 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. Então veja, a passagem descreve os eventos do fim dos tempos que culminam em seu retorno à terra. Depois de descrever o abominável da desolação, em Mateus 24 e 15, Jesus diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Versículo 16. Ele também diz aos indivíduos que estiverem vivos naquela época que orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Versículo 20. Jesus está conectando esse evento dramático com toda a terra da Judéia e com o sábado judaico. Então, fica muito claro que a 70ª semana de Daniel, que são 7 anos do período tribulacional, inequivocamente, porque em Apocalipse também você tem esses mesmos 7 anos, só que apresentados em 2 metades, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então não há dúvida de que esse período ele foi estabelecido para Deus tratar com Israel, e claro também com os gentios, porque o anticristo fará, diz a Bíblia, um acordo com muitos, por 1 semana, isto é, 7 dias. Então essa profecia já nos dá a certeza de que o período tribulacional não é para a igreja, é para Israel. 1 Tessalonicenses 4, aqui o autor cita, nessa passagem Paulo descreve o arrebatamento da igreja. Então no capítulo 5 ele descreve os eventos do dia do Senhor.
Muitos confundem a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele com o dia do Senhor. Veja, a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele desencadeia o dia do Senhor que é um dia de juízo. Mas o anticristo ele vai vir antes do dia do Senhor, mas não antes da vinda do Senhor no que tange ao arrebatamento. Porque o arrebatamento, claro, ele faz parte da vinda do Senhor no que tange a ser um evento desencadeador, como nós temos explicado aqui. Então veja, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo descreve os eventos do dia do Senhor. Todavia, ele introduz o dia do Senhor com a expressão grega peride, no que se refere a. O apóstolo usa essa frase 8 vezes em seus escritos, 2 vezes em 1 Tessalonicenses, e 6 vezes em Coríntios, 1 Coríntios, né? Etc. Em cada caso, ele a utiliza para introduzir um novo tópico. Observe, preste muita atenção à ordem dos tópicos de Paulo em 1 Tessalonicenses. Cristo vem para remover sua igreja da terra, capítulo 4. Aí vem um novo tópico, peride, no grego. Agora, aqui está o que acontecerá no dia do Senhor, capítulo 5. O dia do Senhor, uma época de angústia, vem logo depois do arrebatamento da igreja. Por quê? O arrebatamento da igreja é um evento desencadeador. Ele desencadeia o dia do Senhor, mas ele não é o dia do Senhor. É isso que ajuda muita gente a entender, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, que os nossos irmãos pós-tribulacionistas ali confundem, né? Dizendo que o anticristo vai vir antes de Cristo. Veja, isso é até uma aberração do meu ponto de vista, porque nós estamos esperando Cristo e não o anticristo. A igreja está pronta para a chegada de Cristo antes da revelação pessoal do anticristo. O livro de Apocalipse também faz uma distinção entre a igreja e Israel, isso é importante. Em sua carta fiel, igreja de Filadélfia, Jesus promete: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3 e 10. A hora da provação, explica que o autor, está relacionada aos eventos descritos em Apocalipse capítulo 6 a 19. Os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo, a sua volta propriamente à terra, e ele acrescenta: Jesus não prometeu guardar esses crentes fiéis em meio à tribulação, ou na tribulação. Ele promete guardá-los do exato período em que esses eventos acontecerão. Aqui está uma chave para interpretar esse versículo. Muita gente fica discutindo sobre a preposição ek, que significa de dentro, fazer o movimento de dentro para fora. Só que veja, o texto é claro, não diz que Jesus guarda da tribulação, ou da tentação, ou da provação. Não, ele guarda da hora, do período da tribulação. Ou seja, os salvos não vão sequer participar deste período. Ah, irmão Ciro, mas esse versículo não fala nada de arrebatamento. Pois é, guardar da hora equivale a ser tirado dessa hora. Então, tem uma relação indireta, claro, tem uma referência indireta ao arrebatamento. A promessa de Jesus em Apocalipse 3 e 10 nos ajuda a entender a relação da igreja com Israel ao longo do livro de Apocalipse. A palavra igreja ocorre frequentemente nos capítulos 1 a 3. É verdade, você lê Apocalipse, nos capítulos 1 a 3, toda hora aparece o termo grego eclesia, igreja. Depois você não vê mais, não é? Mas então desaparecem os capítulos que descrevem os eventos do fim dos tempos, logo antes do retorno de Jesus, ou seja, os capítulos 6 a 19. Em lugar da igreja, somos informados sobre os 144 mil das 12 tribos de Israel, ou seja, 144 mil israelitas, 2 testemunhas em Jerusalém, capítulo 11, uma visão de uma mulher vestida do sol, a lua e 12 estrelas, capítulo 12, traído do sonho de José em Gênesis 37, que é uma referência, claro, a Israel, essa mulher é Israel, né, porque o menino sai da mulher e o menino é Jesus, o menino não sai da igreja, é a igreja que Jesus estabeleceu, edificarei a minha igreja. Então, está claro que é fácil, a Bíblia explica a própria Bíblia, de se entender que essa mulher não pode ser igreja, nem Maria, porque é uma passagem profética. Então, uma referência a Israel dentro do período tribulacional como remanescente, como o próprio texto explica.
E também tem aqui uma reunião em Megido, ou Megiddo, uma preparação para a batalha final, Apocalipse 16. Aí o autor diz, juntando todas essas peças, parece evidente que o arrebatamento ocorre quando Jesus retorna no ar para remover a igreja da terra e levá-la ao céu. Após esse evento, haverá o período final de 7 anos, descrito em Daniel 9:27, que é quando Deus irá cumprir as profecias que faltam em relação a Israel, em preparação para o retorno de seu filho. A igreja deve esperar passar por tribulação aqui na terra, mas não irá passar pelo período dos 7 anos de tribulação, pois esse é um tempo em que Deus novamente lidará de uma forma especial com a nação de Israel. Então veja de maneira sucinta, o autor diz o que eu tenho dito. Eu tenho uma playlist aqui chamada Pré-Tribulacionismo, lá inclusive tem a explicação sobre Apocalipse, porque em Apocalipse está claro que João já vê a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos, antes da abertura do primeiro selo, que marca o início do período tribulacional. Tá certo? Então, a igreja não passará pelo período tribulacional e nós podemos sim ter a certeza disso. A pergunta, como sabemos que os cristãos não passarão pelo período tribulacional? Sabemos porque Daniel 9:24-27 deixa claro que o período tribulacional de 7 anos não é para a igreja, é para Israel. 1 Tessalonicenses, lido de maneira responsável, mostra por meio dos conectivos e por meio dessa expressão grega peride, no que se refere a, que Paulo primeiro fala do arrebatamento para depois falar do dia do Senhor, deixando muito claro que o arrebatamento desencadeia o dia do Senhor e antecede a tribulação que vem no dia do Senhor. E por isso você deve ler também 2 Tessalonicenses 2:1-3, à luz do que Paulo já tinha dito na primeira carta. Eu tenho sempre dito isso aqui. E Apocalipse 3:10 é um texto claríssimo, não é? Como guardaste a palavra da minha profecia, ou da minha perseverança, eu também te guardarei da hora. Da hora da tribulação que é de vir sobre todo mundo. Não é da tribulação, é da hora da aprovação, da hora da tribulação. Da hora, o termo ali alude a tudo isso, né? Então, você que quiser adquirir esse livreto, que é muito profundo, barato e ainda tem desconto, entre lá no site loja.chamada.com.br. Você sabe que eu tenho uma parceria com a editora Chamada, então use o meu cupom promocional ZIBORD 2021 e adquira com desconto. Agora, falando em parceria com a Chamada, em 2025 nós vamos com a editora Chamada para Israel, e eu vou ser, por graça de Deus, guia ali de um grupo para falar especialmente sobre escatologia nos locais proféticos, por exemplo, Monte das Oliveiras. Imagine que oportunidade. Vamos ter também um congresso escatológico naquele evento, com preletores internacionais, e você não pode ficar de fora. Mande agora um e-mail para viagem@chamada.com.br, coloque apenas o seu nome e o seu telefone, e a editora Chamada vai entrar em contato com você, vai lhe dar todas as informações para você viajar comigo em junho de 2025. Está longe ainda, mas já dá tempo de você ir se preparando e também pagando, claro, essa viagem que não custa muito barato, mas é uma viagem inesquecível. Você que é pregador, nunca mais você vai pregar do mesmo jeito depois que você conhecer a terra de Israel, Jerusalém, Galileia e assim por diante. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Estamos prontos para o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. É a bem-aventurada esperança da igreja. A paz do Senhor.